Nós vamos entrevistar agora, né? Falamos há pouco instante com a secretária estadual de Cultura aqui do Estado do Espírito Santo, a Carol Ruas, que nos trouxe aí grandes informações. E agora vamos entrevistar o nosso deputado federal, Josias da Vitória. Josias da Vitória é coordenador da bancada federal capixaba, vice-líder dos progressistas na Câmara dos Deputados e presidente do Centro de Estudos da Câmara dos Deputados, além de ser o presidente estadual do Partido Progressistas, né? Bom dia, deputado da Vitória. Meu amigo Toninho de Deus, bom dia, bom sábado aí para você, para o André Oliveira, para todos os nossos ouvintes da Barcos FM, essa importante rede de comunicação do norte do estado. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Nós aqui agradecemos, deputado, a sua disponibilidade, sabemos aí da sua correria, né? Mas é muito importante falar com o senhor, que vem ocupando e nos representando o nosso estado no país e também representando todos os capixabas, né? Aí na capital federal. Deputado, né, nós vamos detalhar as suas diversas funções nesse novo mandato de deputado estadual, como a sequência, né, federal, desculpa, como a sequência do trabalho, né, como presidente do Centro de Estudos da Câmara Federal, e a responsabilidade gigantesca, né, de ser o vice-líder do Progressista na Câmara dos Deputados. Um partido que tem uma bancada muito importante e com parlamentares de destaques, né? Mas gostaria de começar perguntando sobre a sua recondução à coordenação da bancada federal capixaba, que tem 10 deputados federais e 3 senadores, né? Está sendo o trabalho nessa função, articulando com o governador Renato Casagrande e o governo federal sobre o comando do presidente Lula. Então, Toninho, coordenar uma bancada do Estado é uma nobre missão. O Espírito Santo é um Estado que se destaca pela sua atuação, mas também tem muitos desafios. Nós estamos cercados aqui por 4 estados gigantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e precisa sempre ter uma atuação da sua bancada de forma a rever o passivo que o governo federal sempre teve com o nosso estado. Nós precisamos arrumar uma forma de desenvolver no meio desse gigante. E essa é a missão de uma coordenação da bancada. Pela 5ª vez consecutiva, eu sou reconduzido à coordenação da bancada pelos nossos colegas deputados e senadores. É uma honra para mim, né, de forma unânime, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Eu entendo e tenho conduzido dessa forma que a missão de coordenar uma bancada é fazer com que nós possamos ter dos nossos deputados e senadores um encontro de posição naquilo que é importante para o Estado. Defender o Espírito Santo nas suas conquistas, também nos seus desafios, defender o Espírito Santo para que ele possa ter no Congresso Nacional uma representatividade que faça com que ele tenha avanços. E dentro dessa linha de pensamento, nós estamos numa condução de muito respeito a cada um parlamentar, independente da sua posição partidária, da sua posição ideológica, daquilo que ele representa e daquilo que ele acredita. A gente não tem que influenciar e mudar a sua posição em relação à nossa bancada estadual. Isso, a coordenação do partido, a presidência do partido, faz com que cada um possa ter seu voto, a sua conduta, a sua missão. Mas quando fala que é o Espírito Santo, aí sim, a gente tem dialogado, tem buscado uma convergência para que a bancada se apresente, se agigante e faça com que o Espírito Santo seja defendido e possa cada vez mais ter conquista no Congresso Nacional. E eu acredito que por conta dessa condução, nas últimas legislaturas, nos últimos anos, é que a gente tem essa nobre indicação da bancada de estar conduzindo por mais uma vez. Nós tivemos muitas conquistas, né? A bancada federal se agigantou
e já foi considerada e é considerada a melhor bancada do Congresso Nacional, mesmo tendo muito menos parlamentares, como o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, porque nós tivemos uma atuação que fez com que o nosso Estado se apresentasse com uma bancada unânime na sua posição. E assim tem sido a minha condição. O ano passado, nós tínhamos um grande desafio, né, que estaríamos aí terminando os incentivos fiscais do Espírito Santo. Um ambiente em que o Estado tem hoje, no mercado, na atração de negócio, é por conta dos incentivos fiscais que nós temos aqui. Grandes empresas só estão no Espírito Santo por conta desses incentivos que faz com que elas tenham aqui muito mais economicidade, muito mais resolutividade e muito mais oportunidade de ter receita melhor para elas. Automaticamente, elas geram receita através de impostos de ICMS, impostos de exportação para o nosso Estado. E eu consegui, enquanto relator dessa matéria, em 2021, garantir para o nosso Estado mais 10 anos de incentivo fiscal. O que representa isso, Toninho e todos que me ouvem na Barcos FM? São uma garantia de 5 bilhões dos cofres do governo do Estado todo ano de receita de ICMS. E a garantia de manutenção de 100 mil empregos com os atacadistas que estão instalados aqui no Estado, que geram esses empregos e geram essa receita, com os exportadores que também nós inserimos no Fundap por mais até o ano 2032. Então isso para a gente foi uma grande conquista que eu relatei, mas a bancada do Espírito Santo atuou de forma gigante, quando nós ali não colocamos energia colocamos energia nessa contradição entre os partidos, e nós juntamos todos os partidos para que cada um conversasse com as bancadas do Estado e a gente conseguir a maioria dos votos. Então essa é a missão. Eu estou muito feliz por ter o respeito e a confiança e o crédito de todos os nossos colegas deputados e senadores, aqueles que estão em partido de esquerda, como o PT, aqueles que estão em partido de direita, como o PL, de extrema direita. Eu tenho juntado as forças partidárias, as forças dos mandatos, para que a gente possa ter uma bancada do Santos forte. Essa é a minha missão, e eu tenho trabalhado nesse sentido e acredito que a gente tem honrado o nosso Espírito Santo. Com certeza, deputado, tem honrado sim, né? E tem também a confiança dos eleitores, a nossa confiança. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Deputado, o senhor também foi reconduzido pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para presidir, né, os Centros de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, né, os SEDES. Qual é a importância dessa ferramenta? E qual é o seu plano de trabalho e os desafios no comando dos SEDES? Então, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E eu tive a grata chance de ser escolhido pelo nosso presidente Lira nessa nomeação na legislatura passada por 2 anos, que é o tempo de vigência de uma presidência. E agora, mais uma vez, por mais 2 anos, eu fui escolhido e estou lá na mesa diretora no Centro de Estudos e Debates Estratégicos, que tem um colegiado de 23 parlamentares que ficam vinculados à nossa consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, que, diga de passagem, é uma consultoria de excelência. Os consultores da Câmara, eles têm trabalho registrados no país que ajudaram muito o nosso Brasil no seu desenvolvimento e também na sua defesa. Citando, dentre os consultores da Câmara, o ex-ministro e agora governador Tarcísio Silva, do governo de São Paulo, é um consultor da Câmara. Nós temos consultores de excelência que já contribuíram muito com o Brasil. E lá a gente tem vários estudos que são promovidos durante o ano, durante esse tempo de vigência em que um colegiado toca essa gestão. Nós tivemos estudos importantes em relação à saúde do nosso país, com vários parlamentares que são especialistas, médicos, sobre a minha presidência, que já foram entregues agora na legislatura passada, assim como também estudos sobre a educação, em que nós tivemos um grande desafio de manter a educação no tempo da pandemia, né, de forma que não poderíamos ter a presença dos alunos. Então, essa evolução da tecnologia
nós apresentamos vários especialistas que puderam entregar para o Brasil um grande estudo aí que a gente pode nortear a condução com mais atividade, praticidade da educação pública e educação privada também no âmbito do nosso país. Mas agora, nesse mês de junho, terminamos um estudo que eu sou relator dele, junto com o deputado Francisco Lúcio, do estado do Tocantins, em que a gente trabalha a retomada da economia no pós-pandemia com geração de emprego e renda. Ilustres personalidades do país que conhecem muito sobre a economia e conhecem muito sobre a capacidade que o município, o estado tem de poder fazer a sua gestão com mais excelência e também a relação com a iniciativa privada, estão nesse estudo que a gente materializou as informações que nós recebemos dessas personalidades, também com da nossa consultoria da Câmara. Terminamos e vamos lançar agora com a presença de vários governadores, do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, que eu agradeço muito por estar à frente dessa importante missão no Centro de Estudos, para que a gente possa ter aí um patrimônio, um acervo de informação para entregar para o país. Então, assim, eu julgo que é uma das áreas mais importantes para que a gente possa promover encontros de ideias e servir de experiência para gestões municipais, gestões estaduais, gestões públicas e também para a relação do público-privado com a nossa sociedade, que é a missão que nós temos de cada vez mais dar um ambiente favorável no nosso país, que o nosso país possa continuar desenvolvendo. Então, para o nosso Estado, eu estando presidente, com o Espírito Santo, a gente sempre coloca o nosso Estado em evidência. A gente sempre coloca os olhos do país e do mundo voltado para o Espírito Santo. E não é por acaso que esse estudo que nós estamos concluindo agora, que é a retomada da economia, com geração de emprego e renda, a gente assumiu esse relatório para poder aproveitar o potencial que nós temos no Brasil, mas as tendências do nosso Estado para fazer com que cada vez mais o Espírito Santo esteja na linha de frente do desenvolvimento brasileiro. Você está na Rádio Barcos FM, Rádio Barra FM, Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Estamos aqui entrevistando o deputado da Vitória, o nosso deputado, coordenador. Deputado, eu me recordo muito bem que o senhor utilizou a força do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados para realizar, em parceria com a Assembleia Legislativa, uma audiência pública aqui em Braço do Rio para informar as etapas da exploração e as oportunidades a serem geradas com o Salgema. Duas perguntas. O SEDES pode ampliar a contribuição nesse debate? E qual a etapa atual envolvendo a exploração do Salgema em Conceição da Barra? Então, Toninho, o centro de estudo, ele é legítimo para que a gente possa promover agendas como essa que você anunciou e nos auxiliou divulgando ela aí nas cidades do norte do estado e para todo o Espírito Santo e o Brasil. O centro de estudos, além da força que tem, por ser um órgão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a gente pode ter o apoio, né, do presidente Lira para promover ações importantes de envolvimento de outros órgãos que a gente precisa para fazer andar qualquer uma das ações no país. Essa exploração do Salgema no Espírito Santo é uma grande esperança do povo capixaba, que é uma oportunidade de geração de receita, colocar o Espírito Santo na vanguarda do desenvolvimento, gerando muitas oportunidades de emprego. Porque ainda a gente ouve falar, a gente conhece da história que nós temos a maior jazida de sal do mundo, mas ainda não temos dados específicos de informação, de estudos técnicos que nem eram permitidos. Então ainda nós estamos nessa fase, porque com o processo de licitação, de compra pública, da onde habilitou as empresas que estão já com as suas áreas para poder fazer o estudo, elas têm um prazo de 3 anos para a conclusão dos seus estudos. É uma
iniciativa, onde elas reúnem essas informações para poder ter a certeza que é viável economicamente, é viável em relação à receita que elas podem ter para poder fazer os investimentos necessários e também ter os seus lucros, né, e benefícios necessários. Isso automaticamente dentro das regras estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração do Governo Federal. A gente ainda aguarda a conclusão desses estudos, mas cabe também esse ambiente do nosso centro de estudos dialogar com essas empresas até para ter uma perspectiva. E essa é uma missão que eu estou para tomar agora que nós assumimos há um pouco mais de 30 dias a presidência do centro de estudos, e quero, junto com as autoridades aí, junto com importantes empresas como a Rede Barcos, fazer agendas que a gente possa antecipar, até porque não só você, mas assim como eu e a sociedade tem muita esperança de que nós possamos ter dessa exploração das jazidas de Salgema uma oportunidade para os nossos capixabas e para o nosso Espírito Santo, né, de poder desenvolver muito, gerando oportunidade, gerando receita, gerando negócio, mas gerando emprego, né, e dando oportunidade para os nossos filhos e netos, porque se realmente as informações forem confirmadas nesses estudos técnicos, nós vamos ter atividade para muitos e muitos anos nas pessoas que vão estar vivendo aqui no Espírito Santo e virem para cá. Então eu acredito que daqui a uns dias, né, com as agendas que a gente fizer, na Agência Nacional de Mineração, também com as empresas que ganharam esse serviço, a gente pode estar um pouco mais informado, porque eles estão dentro do prazo, que é os prazos de 3 anos do dia em que foi feito o processo licitatório, começou a execução, até o término desse estudo. Então, assim, eu acredito que daqui a uns dias a gente pode ter um pouco mais de informação concreta para passar com mais clareza aí para a região. Estamos aqui entrevistando o deputado da Vitória. Deputado, vamos falar agora sobre essa outra função importantíssima, né, que o senhor está exercendo aí no mandato de deputado federal, que é o de vice-líder da bancada do PP, o progressista, na Câmara dos Deputados. Até para que os nossos ouvintes, né, internautas, compreendam quais são as funções e como tem sido realizado esse trabalho. Então, o Partido Progressista hoje é um dos maiores partidos do país. Nós temos 47 deputados federais. É o que dita o tamanho de um partido no país, é o tamanho da sua bancada. Eu tenho a honra de ser um dos vice-líderes do Progressista no Congresso, especificamente na Câmara, da onde o nosso presidente Fufuca, deputado do Nordeste brasileiro, uma pessoa que é jovem, mas está já há muito tempo na legislatura, tem conduzido muito bem. E a gente, com a maturidade que nós temos, eu estou no 5º mandato, né, 3 mandatos de deputado estadual, no nosso 2º mandato de deputado federal, eu peço a Deus todo dia que aguce a nossa humildade, a nossa capacidade de interlocução, para aproveitar essa nossa maturidade e dialogar bem com os interesses do nosso Brasil e do nosso Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo de muita agressividade em Brasília. As pessoas estão muito voltadas para as posições ideológicas, para as pautas, né, dos polos em que divide o Brasil hoje, de extrema direita, extrema esquerda, e tem que ter alguém, Congresso Nacional, com equilíbrio, com espaço para o diálogo, para que a gente possa juntar as pessoas no Congresso Nacional para aquilo que é importante para o Brasil. Eu acho que essa é a nossa missão, de um partido de centro, um partido de centro-direita, em que a gente possa continuar nos compromissos da geração de oportunidade, da geração de emprego, da geração de renda, respeitando as posições ideológicas, partidárias, mas fazer com que o Progressista seja um partido que possa unir o Brasil naquilo que foi importante para o Brasil. Nós temos um país rico, um país que tem uma extensão geográfica das maiores no mundo, né? Um país continental, com várias oportunidades de receita, muitos commodities, muitas riquezas, e temos que fazer com que o avance. A gente não pode ficar para trás com todas as dificuldades e tantas obrigações
e compromissos e desafios que nós temos. Nós temos muita coisa para fazer no Brasil e tem que ter alguém voltado para que o Brasil não possa perder mais tempo e continue avançando, ou melhor, que acelere o seu desenvolvimento. Então eu sinto que a gente tem essa missão hoje à frente da vice-liderança do Progressista no país. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando o nosso deputado federal da Vitória. Deputado, com relação às articulações com os municípios, né, no suporte ao trabalho dos prefeitos, vereadores do estado, como tem sido a sua atuação? Qual é a sua previsão em liberação de recursos, vendas para Conceição da Barra, Pedro Canário e outros municípios aqui do norte? Então, eu aproveito para dar um abraço a todos os nossos prefeitos da nossa região, prefeito anfitrião aí, Mateuzinho de Conceição da Barra. Você está no meio do caminho de Pedro Canário. Mandar um abraço para o Bruno, também para o Jaiminho, também para todos lá de Ponto Belo, até Nova Venécia, São Gabriel da Palha, a cidade que eu estou hoje aqui. Estou recebendo o prefeito Tiago. Assim que terminar essa entrevista, o prefeito Tiago, que está comemorando 60 anos de São Gabriel da Palha. Saudade aí, Boa Esperança, Pinheiro, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, todos os nossos amigos prefeitos, vereadores, pessoas que contribuem para o desenvolvimento dessa região. Também aqui, aí do lado, que a Barcos FM alcança Jaguaré, Torama, Linhares, todos esses nossos líderes políticos que conhecem o nosso trabalho. São 17 anos de mandato que eu tenho uma relação muito forte com todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo, né? Braço do Rio é um distrito grande, pujante, importante no extremo norte, mas eu conheço todos os distritos do estado e também a sua força e tendência na economia, a sua tendência nas oportunidades, e respeito muito isso e trabalho junto ao governo do estado e junto ao governo federal, que a gente possa fortalecer. O que eu falei agora há pouco, nós colocamos 5 bilhões, garantimos nos cofres do governo do estado, com um projeto que eu relatei. Olha a importância do mandato de um deputado federal no Congresso Nacional, que garantiu para o Espírito Santo. Isso é dinheiro na veia, na conta de cada uma dessas prefeituras. As emendas parlamentares são importantes, mas quando um prefeito tem receita própria para poder fazer com que as suas obrigações constitucionais, né, da saúde, educação, segurança, esporte, cultura, todas essas políticas públicas que são importantes para a vida do cidadão, agricultura, que é a base da economia de toda a nossa região norte, ela possa ser desenvolvida pela receita do próprio município. O município, ele tem muita obrigação, né? Você tem, de cada R$100 que o cidadão arrecada, R$68 vão para os cofres do governo federal, 20 e poucos reais vão para os cofres do governo do estado e só R$12 vai para os cofres da prefeitura. Então essa é a nossa missão, fortalecer os municípios, assim, mas como também deputado federal, a gente tem as nossas emendas parlamentares que estão nos cofres de cada um desses municípios que eu citei aí, que a gente trabalha de forma muito responsável, mas também muito justa, e como coordenador da bancada do Espírito Santo, o Capixaba pode se orgulhar, né? O nosso colegiado de parlamentares, ele é um colegiado de excelência naquilo que tange aos recursos públicos de emenda de bancada. O Espírito Santo tem 2 obras hoje muito importantes, que não é só para a Serra, para a Grande Vitória, mas também para todo o nosso estado. Se você sair de Braço do Rio, pegar um carro e for para Vitória hoje, às vezes você faz mais rápido de Braço do Rio até o município da Serra do que da Serra para chegar em Vitória, com o trânsito que a gente tem lá de dificuldade. Aquela obra que vai facilitar a vida dos nossos moradores do Espírito Santo, dos nossos capixabas, mas também de todos que passam pelo estado aqui na BR-101, o contorno do Mestre Alves, uma obra de R$500 milhão, ela só existe e está sendo executada, vai entregar no final desse ano por conta da bancada do Espírito Santo, assim como também a rodovia 447, assim como também na pandemia nós colocamos muito recursos nos cofres do governo do estado para poder ajudar a saúde do nosso estado, e também chegou na conta de
todos os municípios. E eu me sinto com um sentimento de dever cumprido na legislatura passada e agora também. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o trabalho que a bancada federal faz em defesa do Espírito Santo e também de cada um dos nossos municípios. Mas aqueles que estão na política, pessoas como você, meu amigo Toninho de Deus, também André Oliveira e todos que contribuem com a sociedade com informação, tenha certeza e convicção do que eu estou falando, como que a bancada, na sua união, defende esse trabalho municipalista, que a gente vive no município. A gente precisa de uma Conceição da Barra fortalecida, de um Pedro Canário fortalecido, de um município forte. E como municipalista que eu sou, como conhecedor de cada um cantinho do nosso estado, eu tenho feito esse trabalho para fortalecer cada uma das nossas regiões. Jornalista André Oliveira. Deputado da Vitória, satisfação falar novamente aí com o senhor, e quero aqui aproveitar a presença para parabenizar aí a sua equipe, tanto de gabinete também como da comunicação, que sempre atende muito bem, né, a imprensa e também as demandas, e é importante a gente saber que junto com um deputado que tem um trabalho, para usar um termo até que o senhor já usou, pujante, né, como o senhor tem, também a equipe acompanha esse ritmo assim de forma adequada. E aí, combinando aqui a nossa pauta dessa semana com o Toninho, com o Wilson Oliveira também, nós falamos, vamos chamar o da Vitória, porque tem algum tempo, e esse ano, já estamos no mês 5, ele ainda não conversou, não dialogou aqui com nossos amigos de Conceição da Barra e do Norte. E como a gente sempre sabe que o senhor é muito afeito ao diálogo e tal, e nós temos essa premissa aqui também no programa de sempre abrir esses espaços para o diálogo, para a comunicação. E a pergunta é nesse sentido mesmo. Aqui nós sempre priorizamos assim a comunicação correta, segura e sempre direta com a fonte da informação, que para que a informação correta chegue primeiro e possa assim até mesmo dissipar fake news, alguma desinformação que possa surgir, principalmente aí porque a gente vive nesse mundo tecnológico com todo mundo querendo se pronunciar, falar, passar algum tipo de informação. E aí no Congresso, até uma chance do senhor falar um pouquinho com essa linguagem mais direta aqui com a população, está em discussão aí o PL das fake news. Gostaria que o senhor detalhasse assim, explicasse até para o nosso público ouvinte, internauta, o que é e o que está se tratando, né, nesse projeto que vai assim ter um impacto significativo na vida das pessoas, principalmente hoje que nós estamos sempre em contato com a comunicação pela internet e pelos aplicativos de conversa, deputado. Então, estamos em tempo em que os projetos eles estão ganhando conotação de estarem sendo ou de governo ou da oposição. Isso é muito ruim para o Congresso Nacional. A gente precisa ter maturidade para poder fazer com que os projetos eles tenham a sua independência. Não importa quem é o autor do projeto, se é um parlamentar, um deputado federal, um senador ou o governo federal. O Congresso, ele tem a prerrogativa e ele tem a autoridade de poder promover as mudanças necessárias nesses projetos, né, com o seu relator, mas também com cada um dos parlamentares que podem emendar e aperfeiçoar os projetos. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas em qualquer crime que elas cometam. Não somente um crime contra a pessoa, um crime contra o patrimônio, mas também um crime contra a honra, promovendo mentiras. Esse projeto, ele tem a intenção de poder regular isso nas redes sociais, mas também é um projeto que gera muita dúvida. Eu votei contra a urgência do projeto e vou votar contra o seu texto e a sua aprovação. Mas isso não impede que a gente possa ter um projeto, um novo projeto, que tenha um pouco mais de imparcialidade. Precisamos regular as redes sociais, precisamos regular todos os veículos de comunicações, para assim como a Barcos FM, que respeita a cada um cidadão, que respeita a Constituição, que respeita o Código Penal brasileiro, que a gente precisa ter as pessoas que se manifestam nas redes sociais, que é um campo que não tem um regramento, não tem uma legislação que
faça a condução deles, porque só quem é agredido violentamente na rede social, a sua honra, da sua família, da sua empresa, é que vai sentir na pele isso. Mas esse projeto, ele é um projeto que nasceu do governo, ele tem um relator que é do partido PCdoB, que não dá uma imparcialidade que a gente precisava. Então a gente precisa que um projeto também tenha uma condução de órgãos que possam, uma lei que possa ter órgãos importantes que a sociedade sinta segurança nele, não somente ter o controle do governo federal. Isso é a dúvida de muitos parlamentares. E a gente precisa que tenhamos um projeto aí, ou com um novo relator, né, um projeto com uma imparcialidade melhor, para que a gente possa ter um regramento, uma legislação que faça um controle da conduta de cada um cidadão brasileiro e que também responsabilize essas plataformas de comunicação. Mas a gente entende que esse projeto ele já ganhou um carimbo, né, de ser um projeto do governo, e a gente, ou melhor, não só um projeto do governo, um projeto em que o governo quer ter o controle dessas redes sociais, e a gente tem trabalhado para que a gente possa mudar um formato dessa condição, ou até mesmo a reprovação desse projeto, para ter uma nova proposta e trabalhar isso. Eu tenho sempre a consciência tranquila, não promovo muito divulgação desse meu voto, eu estou sempre alinhado nessa minha consciência, e também dialogado muito com os meus eleitores, com as pessoas que me conduziram ao Congresso Nacional, porque são elas que representam o nosso mandato, são elas que têm autoridade sobre a minha conduta. Analiso muito para não promover nenhum tipo de injustiça e ter a minha posição com a consciência tranquila. Nós estamos devendo isso ao Brasil, regular melhor as redes sociais, porque a gente precisa, não só na vida que nós temos aqui, na nossa conduta, no nosso estado, no nosso município, mas também em qualquer lugar que a gente fosse posicionar, tendo respeito junto às pessoas. A gente precisa sempre promover as informações, e a Barcos FM, eu falo mais uma vez, faz isso muito bem, com decência, com respeito à Constituição, com respeito a todas as regras, mas a gente precisa também, nessas plataformas de rede social, ter cada um que quer contribuir da mesma forma, respeitando as regras. Isso a gente está devendo ao Brasil, mas eu entendo que não é nessa proposta que a gente vai conseguir promover um avanço de regularização da conduta das pessoas e das plataformas na rede social. Ok, deputado, e uma outra pergunta que eu faço é com relação também a essa função importante que o senhor assumiu recentemente de ser o presidente estadual do Progressistas aqui no Espírito Santo. Foi eleito no ano passado, esse ano já começando a exercer mais um mandato, mas ano que vem, ano de eleições, e agora a responsabilidade do senhor de estar à frente aí na organização partidária para as eleições municipais de 2024. Quais são os desafios e como o senhor está articulando aí esse trabalho visando as eleições do ano que vem? Então, André, nós fizemos uma mudança na legislação no que se refere a partidos, dando uma plataforma que os partidos precisam ter tamanho para que eles possam ter a sua representatividade. E hoje, com a quantidade de parlamentares que nós temos no Congresso, o Progressista é o quarto maior partido do país. Para mim é uma honra, porque também foi o partido que obteve a maior votação para deputado federal na eleição passada, e a gente está na presidência desse maior partido do Espírito Santo hoje aqui no nosso estado. Isso para mim é uma grande responsabilidade. Eu tenho Deus que possa nos dar maturidade para poder fazer dessa importante função uma missão de unir as pessoas que pensam semelhante. Esse é o objetivo de um partido, juntar as pessoas que elas possam estar dentro da regra constitucional para poder participar, não somente disputando uma eleição, mas opinando, identificando aqueles que vão governar o município, os nossos prefeitos, aqueles que vão representar na Câmara de Vereadores, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional e até governar um estado. Eu tenho orgulho e satisfação de ter um colega parlamentar que tem uma atuação brilhante no Congresso, que é o deputado federal Evair de Mello, que eu agradeço aqui toda a confiança e apoio que ele teve para mim estar à frente do partido.
Tivemos um trabalho do nosso ex-deputado, então agora secretário de Desenvolvimento Urbano, como presidente, o Marcos Vicente, que contribuiu muito para o crescimento do nosso progressista, e muitos amigos que estão junto conosco lá, como a ex-deputada Norma Ariube, o ex-deputado Neucimar Fraga, nosso ex-deputado Marcos Garcia, também temos a Raquel Lessa, que eu estou aqui na cidade dela hoje, a nossa deputada estadual, o nosso deputado Teodorico Ferraço, que é o mais longínquo mandatário do Espírito Santo na ativa, ainda com mandato na Assembleia pelo seu 5º mandato consecutivo, o Madureira, que saiu agora do mandato, que tem uma representatividade forte aí na região de Conceição da Barra, e vários outros vereadores, prefeitos, muitos prefeitos no estado. Então, para mim, eu tenho que trabalhar, continuar tendo a confiança de cada um deles, unir daqui para frente essas sugestões, esse encontro de ideias, e fazer com que o partido continue crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do Espírito Santo e do país. Uma missão nobre, mas uma missão que a gente precisa ter muita cautela, prudência, paciência e entender que a gente precisa ter pessoas que pensam diferente em determinadas posições, mas possam ter convergências para poder fazer com que o nosso Estado avance. E eu estou muito feliz pelo aval, pela compreensão de cada um dos nossos amigos que são hoje progressistas no Espírito Santo, mas também com as grandes perspectivas que nós temos de poder ajudar o nosso Estado a avançar.